Bom, mas existe uma forma mais fácil. Deixa eu abrir aqui um texto que eu escrevi para vocês, que é o seguinte. Vamos então o Arduino ele enxerga bits, ok? Um bit equivale a um número 0 ou uma posição, né? Um dígito 0 ou um dígito 1. Então, em um único bit, nós temos duas possibilidades. Ou é 0 ou é 1. Não tem outra possibilidade. Só que em 8 bits, nós temos aqui 8 posições numéricas. Quanto cabe, né? Quantos números nós podemos ter nesses 8 bits? Que é o conhecido byte. É o tipo de dados chamado byte. O tipo int, que ele ocupa 16 bits. Ele já cabe mais. Então, quando a gente digitou aquele número lá, 500, ele ocupava mais do que 8 bits. Mas como que a gente sabe isso? Então, a gente tem aqui, só para completar aqui o que está na tela, é o bit, que tem duas posições, um dígito com duas opções, né, 0 ou 1. O byte com 8 bits, que já vai dar... Aí eu já vou explicar na próxima tela como calcular isso, quantas opções a gente tem aqui. O int com 16 bits e o long com 32 bits. Aqui, deixa eu ir na próxima tela para mostrar para vocês o quanto que isso ocupa. Então o bit, como é base 2, a gente tem duas opções, ou é 0 ou é 1, são base 2. Aí a gente tem um dígito, então é 2 elevado a 1, que dá duas opções, 0 ou 1. Então, tendo um único dígito binário, a gente pode ter só duas opções. Já no byte, tendo 8 posições, 0 ou 1, a gente tem então a base 2 elevado a 8, que equivale a 256. Então, aí a gente começa a clarear o entendimento. Aquele número 500 que a gente digitou, ele não vai caber em um byte. Vamos até ver isso aqui, ó, voltando aqui. Vamos digitar então o número 500 e a gente pode ver aqui, vou transformar em binário. É até mais fácil de ver aqui embaixo, porque ele separa em grupos de 4 dígitos os números binários. Então a gente sabe que aqui tem 4 dígitos. E esses 4 dígitos binários são conhecidos como nibbles. Um bit é um dígito. Um byte, que é o mais comum, mais conhecido, ele são composto de 8 bits. Mas a metade de um byte, isso pouca gente conhece, a metade de um byte é um nibble, que são 4 bytes. 4 bits, 4 dígitos binários. Então, 4 dígitos binários, a gente precisa fazer aquela conta lá. Quanto que cabe em 4 dígitos binários? Aqui não existe, né? O nibble não existe. Dá até para fazer com uma estrutura alinhada. Depois a gente vai aprender isso, mas o nibble ele é uma fração que não existe um tipo de dados para ele. Mas se a gente vier aqui na científica, para a gente fazer esse cálculo, a gente faz 2 elevado a 4. São 16 posições, 16 opções que a gente tem. Então, até o número 16, a gente pode construir ele ocupando 4 bits. Então, se a gente vier aqui no decimal digitar 16, 16 não, desculpa, na verdade vai de 0 a 15. São 16 opções, sendo que 0 é uma delas. Então, 16... Na verdade, o número 16 já equivale à 17ª opção. Então, ele vai de 0 a 15. Então, o número 15 é o 1111, ocupando um nibble inteiro, que é 2 elevado a 4. 2 elevado a 8, que é 256, então vai até 255, que é 1111, ou seja, 2 nibbles, todos completos com 1. Esse é o 255.
Já o número 500 que a gente estava vendo aqui, ele vai ocupar até aqui a 9ª posição. Então, como a gente não tem essa fração do tipo de dado, a gente tem um tipo de dado byte que ocupa 8 posições e um tipo de dados inteiro que ocupa até aqui, até a 16ª posição aqui. São 4 com 4 com 4 com 4, 4 vezes 4, 16 posições. Lógico, essas posições aqui até a 16ª posição fica zerado, mas quando a gente transforma em binário, inclusive ele ignora, é igual a base decimal, 0 à esquerda é ignorado. Então a gente tem o que? O número 1, aí seguido de 4 números 1, 0, 100, que é o número 500. Ok? Então esse número... mas até quanto que cabe aqui então no int? É só fazer 2 elevado a 16. 2 elevado a 16, a gente tem 65.536 opções. Então, se eu vier aqui na calculadora digitar 65.535, porque lembre-se, inclui o zero, 65.535, olha lá, vai preencher de números 1 todos os 16 bits aqui. Transformando em binário, então nós temos 16 números 1, ok? Bom, então vamos fazer uma experiência interessante, porque eu acho que eu já passei informação demais para vocês, mas eu quero voltar aqui. A gente criou então um tipo int chamado minhavar, e eu vou digitar o número 65.535, ok? Que número que vai ser gerado aqui? Isso é uma coisa interessante que eu quero que vocês vejam. Então vou criar aqui serial.begin 9600 e vamos simplesmente imprimir serial.println esse número minhavar. Vamos imprimir a minhavar, que vai ter guardado esse número, e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Vamos lá. Aí vocês pensam, Renato, que bobagem, né? Vai aparecer o número 65.535. Então vamos dar uma olhada nisso. Olha que interessante. Olha o número que apareceu. Apareceu o número -1. É confuso, né? Realmente confunde quem está iniciando e até mesmo quem já conhece bem a programação. Às vezes é um pouco confuso, mas o que acontece é o seguinte: nós estamos usando um tipo de dados inteiro, só que nós não definimos o qualificador dele. Por padrão, um tipo de dados sem qualificador, e são alguns tipos de dados, para confundir um pouco mais, vamos voltar aqui na nossa cola aqui da referência. Nós temos o tipo de dados com e sem sinal, no caso do char, do int e do long. Nesses três casos, voltando na outra cola aqui, nós temos então o caso do... É que eu não falei aqui do char, mas o char, na verdade o byte, ele é um char sem sinal. E o int que eu mostrei para vocês, vamos nos ater ao int para não confundir, que é 2 elevado a 16, tem 65.536 opções. Tudo bem, a gente pensar, vai do 0 ao 65.536. Sim, são 65.536 opções falando dessa forma. Mas, quando ele é qualificado sem sinal, porque do 0 ao 65.535 não tem sinal, são números positivos. Mas normalmente a gente quer trabalhar com números negativos, não é sempre que a gente vai trabalhar só com números positivos. Então, o Arduino, a programação C++ em geral, ela traz para a gente o inteiro sem sinal. Então, para a gente poder usar essa faixa toda
do 0 ao 65.535, a gente precisa declarar um qualificador antes do tipo da variável, que é o unsigned, que em inglês significa sem sinal. Aí sim eu vou conseguir compilar e subir, e aí realmente vai funcionar e aparecer o número 65.535. Então isso é um negócio que causa muito erro na programação, porque não é sempre que a gente fica imprimindo as variáveis na serial para poder enxergar elas, né? Normalmente a gente cria variáveis, sai usando, e mesmo os mais experientes às vezes pecam muito por causa disso, dá muito erro esse tipo de coisa. No caso, o que acontece? Vamos criar uma outra variável aqui, int minha var2. Eu posso ter no minha var2, vamos dizer que é com sinal, ele também aceita 65.536 opções. Só que como eu utilizo números negativos, a gente vem, na verdade, de uma faixa de menos 32.000, é a metade, né? Deixa eu fazer o cálculo agora aqui, que eu agora me perdi aqui. Das 65.536 opções. Cadê? Vamos lá, 65.536 opções dividido por 2. Dá 32.768. Então vai do 32.768 negativos até o 32.767 positivos. Isso também são 65.536 opções. Confuso, né? Eu até me perdi aqui. 32.768 que eu posso aqui. 32.768. Então se eu fizer isso daqui, e aí vou imprimir minha var2. Vamos lá. Então, se eu não errei aqui o meu cálculo, é isso mesmo, 32.768 negativo. Aí existe um negócio do estouro de tipo. O estouro de tipo é exatamente o que aconteceu quando a gente declarou a minha var, atribuiu o valor 65.535 para ela com sinal. Como não cabia esse valor, ele deu o estouro de tipo e aí acabou rodando, invertendo o valor para um negativo. Aqui é a mesma coisa, se eu colocar menos 32.769, por exemplo, vamos ver o efeito que vai dar. Ele não dá erro, mas ele acaba dando um efeito inesperado. Esse é um dos maiores problemas da programação em Arduino, programação C++, é que ela não dá erro, ela dá efeitos indesejados. Aí vai acontecer o estouro de tipo, e aí o que ela faz? Ela me traz para o valor positivo maior, como se fosse uma cobra comendo o próprio rabo, né? A hora que estoura o tipo, a cobra morde o rabo e acaba chegando no final do outro lado. Então acabou virando aquele valor menos 32.769, estourou o tipo e foi para o outro lado, virando o número positivo maior possível, que é o 32.767. Tá? É importantíssimo entender isso. Isso fica mais confuso ainda na hora que a gente trabalha com números maiores ainda, como é o caso do long. O long, ele é um número que permite 4.294, me perdi, bilhões 4.394.967.296 opções. E também tem a versão positiva e negativa, ou seja, com sinal, e a versão sem sinal. Então isso causa também muito erro. A gente vai usar essa variável long sem sinal para fazer cálculos de tempo. Se a gente esquecer disso, vai dar erro, e dar erros malucos e que são difíceis de achar esses erros.
Bom, é importante que vocês assistam essa aula mais de uma vez, assistam 15 vezes, 32 vezes, se for necessário, mas entendam como funciona isso, porque eu nem vou entrar no quesito de caracteres, porque é outra coisa também que vocês devem estar se perguntando, pô, mas se o Arduino só entende 0 e 1, como que nós representamos caracteres? E aí entra a tabela ASCII. Então vou deixar a tabela ASCII para a próxima aula e a gente vai entender que os caracteres são, na verdade, números. E esses números aqui estão na forma decimal, coloquei para vocês aqui na forma decimal, mas eles são convertidos em números binários. E por isso existe o tipo char, que é o que a gente vai ver na próxima aula. Cadê minha cola aqui? É por isso que o tipo byte ele é igual ao char sem sinal, mas existe o char com sinal, que é muito utilizado para justamente armazenar esses caracteres. A gente vai ver isso na próxima aula, porque essa aula já realmente deve ter mexido com a cabeça de vocês. Ok? Então, até a próxima aula, pessoal.